Mas então você sempre teve essa paixão, né? Tive. Porque, cara, você tava contando, né, que você trabalha no banco até hoje, Sim. mas eu mesmo te conhecia só desse lado teológico, e que é super pesado produzir material, produzir livro e tal. Mas eu tava falando assim, cara, eu faço tendas, que é o trabalhar, mas eu ainda tô nisso. Então, essa dualidade é muito doida. E tem que ser uma paixão. É uma paixão. Porque dá um baita de um trabalho, se não for uma paixão e não for um encargo que você sente do espírito, você tem que se escolher um lado. É uma tensão, a vida fica tensionada. Né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho uma personalidade que eu acho que se a teologia fosse uma obrigação, no sentido, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Talvez eu não seria tão apaixonado pela teologia como eu sou. Então a teologia para mim é hobby, sabe? Muito então bom. estudar teologia à noite, final de semana, eu não vejo isso como um trabalho. É um prazer. É um prazer. É assim, alguém que tem prazer em ler literatura ou tem prazer, sei lá, em ouvir música ou tocar música, o meu prazer é ler material teológico, né? Irado. Então isso para mim torna a teologia ainda mais fascinante, né? Então não tenho aquela obrigação e tal. Sim. Né? Nossa, muito bom. Tá, vamos entrar agora então em teologia pentecostal. Você falou, cara, tinha poucos materiais, mas uma coisa que seria interessante você trazer, que qual que é essa tensão? Porque a gente vê dentro da igreja pentecostal, da igreja carismática, tem muito esse movimento, a gente sabe que diminuiu, tem lugares, mas na grande maioria tem muito esse pensamento assim de tipo, cara, não, que estudar, isso aqui vai esfriar você, não estude teologia e tal. Muita gente sabe que é difícil você encontrar uma teologia alinhada ao pentecostal, mas também demonizaram muito isso. A teologia, né? Tipo assim, o seminário é o cemitério, né? Sim. Tipo, eu mesmo cresci com essa sina, assim, tipo assim, cara, eu gosto de teologia, comecei a estudar teologia com os meus 16 anos, igual você também, tipo, só achava coisas reformadas na internet. Pra mim já era mais o Voltemos ao Evangelho, né? Sim. Isso que hoje é bem famoso também ainda. Mas eu sempre tive medo do seminário, né? Porque a galera fala, você vai pro seminário, você vai perder a tua paixão por Jesus, tu vai perder muito do que você experimenta hoje com o mover do Espírito e tudo. Então eu cresci também vendo essa dualidade, né? De tipo, ou você tem a palavra, ou você tem o mover do Espírito, né? E como que você vê isso, assim, com essa tensão entre a teologia e pentecostal, e como que você consegue enxergar que, na verdade, a gente consegue ter o melhor dos dois? É o engraçado que essa tensão, na história, ela é nova. Ela começa a partir do iluminismo, lá no século XVIII, especialmente ali... século XVII, XVIII, né? E explode isso no século XIX. O porquê disso? Que começou ali no iluminismo uma separação de razão e revelação. Então, assim, os iluministas... Dentro da igreja. Começou fora primeiro, né? Pela filosofia, sim, mas isso chegou dentro da igreja. Então, se começou a separar o que é uma vida secular, uma vida que é regida pela razão e uma vida regida pela revelação, pelas escrituras. Né? Parte como uma reação a isso, nas igrejas, foi uma atitude anti-intelectual. Então, se a gente separou a razão da fé, da revelação, então a gente está com a fé e a gente está com a revelação. Então, a gente vai rejeitar qualquer proposta racional ou racionalista. Então, nasce daí. É engraçado a gente pegar isso porque parece que esse movimento anti-intelectual ele é algo que sempre esteve presente na história. Não é bem assim. Sim. Se você pega Agostinho, por exemplo. Agostinho escreveu um livro chamado Confissões, que é um livro importante, tão importante que se estuda em qualquer mestrado e doutorado de filosofia. E aí é um livro que é basicamente uma oração. Ele está falando com Deus. Né? Anselmo, quando fala de Deus, lá na Idade Média, ele escreve um livro também em forma de oração. Então não havia essa divisão em teologia e piedade. Né? Sim. Então é uma divisão nova na história. Por que os pentecostais e os evangélicos, de maneira geral, tinham essa postura anti-intelectual? Porque eles viram, de fato, muita gente se envolver com teologia e esfriar na fé. Né? Isso porque houve uma teologia muito racionalista lá na Alemanha, na Inglaterra, na França, especialmente no século XIX, que levou muito, realmente. O cara começava crente, o seminário, e saía de lá nem acreditando em Deus. Isso de fato aconteceu. Que é bizarro, né? Bizarro. Pensar que você vai para aprender mais de Deus e sai nem sai acreditando descrente, em Deus. O que vocês estão ensinando nesse seminário? Isso aí é descrente.
Aí, como a gente é herdeiro, de alguma forma, de dois movimentos no Brasil, aliás, dois movimentos estrangeiros que formaram a espiritualidade evangélica, um vem do lado reformado, que é o lado puritano, né? O puritanismo americano. E o outro é o pietismo, que vem por meio dos pentecostais, especialmente da Assembleia de Deus. Os dois movimentos tinham essa desconfiança, com alguma justificativa que a teologia produzia prejuízos, né, de alguma forma. Os puritanos menos, mas os pietistas muito mais, né? Então a gente nasceu, a Assembleia de Deus nasceu com essa desconfiança. Não era uma desconfiança do estudo bíblico. Sempre houve estudo bíblico nas Assembleias de Deus. A figura da escola bíblica de obreiros, isso aí sempre houve. Mas a teologia realmente foi uma resistência. Aí, o que acontece? Quando a gente pega esse discurso nos últimos, 100 anos da igreja aqui no Brasil, a gente foi tendo um problema que, a partir especialmente da década de 70, 80, teve aquela explosão do crescimento evangélico no Brasil, dos pentecostais especialmente, e os pentecostais começaram a adentrar na faculdade. Primeiros casos. Os primeiros casos, já né? tô sacando pra onde vai. Então, assim, os pentecostais até então, eles não tinham uma necessidade de fato de estudar teologia acadêmica e tal, porque eles não estudavam isso nem para outras coisas na vida. Sim, a parte acadêmica nem da vida normal. Nem da vida normal. Então, se você não tem nenhum parente fazendo faculdade e tal, né? Todo mundo muito pobre também. Outra coisa, é muito fácil você ser anti-intelectual quando você também não tem condições financeiras de estudar. Porque é muito caro estudar, infelizmente. Sim. E o pentecostalismo, ele cresceu muito nessa classe nessa da sociedade, classe, né? extremamente pobre, assim. Então, né? tipo, não adianta também... É porque havia não uma tinha contato relação com o pensamento... também, né? Tipo, é algo que muitas vezes eles não almejavam, né? Não almejavam. Não almejavam não porque não fossem... sei lá, ambiciosos na vida, alguma coisa assim. É porque não tinha expectativa mesmo, assim. Sim. Puxa, como que eu vou fazer uma faculdade se eu não consigo nem me alimentar direito, né? Então, às vezes, a gente cobra uma postura intelectual do pessoal, sei lá, da geração dos meus avós ou tataravós. Puxa, mas eles não tinham condições de estudar. Essa é a bem da verdade. Né? Então, a partir da década de 70, 80... os pentecostais, especialmente na década de 90, eles começam a chegar na classe média. E aí, na classe média, o pessoal já começa a fazer faculdade, começa a estudar. Aí é aí que a igreja começa um pouco a se despertar dessa necessidade também de estudar. Puxa, se o meu filho está fazendo direito, medicina, por que também o pastor não ensina teologia, por exemplo? Né? Começa esse incômodo. Você também não acha que tem uma questão dessa demonização, que era aí o primeiro momento que eles começam a estar na faculdade? Talvez é o primeiro momento que começa agora a ter mensagens contrárias, mais humanistas, e aí começa a ter meio que os primeiros frutos do cara que entra na faculdade se desvia. Sim. E aí vai pro extremo Uma que é demonização do faculdade é do ambiente diabo. Justamente. Além de ter escatologia no meio, assim, que é tipo, que a gente fala muito assim, tipo, Jesus vai voltar a qualquer mesmo. momento. Então por que tipo, você quer fazer vai estudar pra quê, cara? São vários elementos Vai aí, orar, né? Vários Vai. elementos. Você tem um elemento social, então você não tinha dinheiro para fazer faculdade. Você tem uma teologia escapista, escatológica. Jesus vai voltar, para que eu vou perder tempo estudando? Tem isso. Tinha isso também, né? E muito atrelado ao movimento pentecostal, né? Sim. O crescimento dessa escatologia. Justamente, porque é uma escatologia, assim, bem dramática, né?